Se você me perguntar se tem algo do passado que, se eu pudesse, eu traria para o presente, eu te responderia: meu pai. Porque meu pai foi o único que não teve a oportunidade de viver uma vida diferente como a gente vive hoje. A gente teve uma vida muito sofrida. Apesar de meu pai ter sido o que foi comigo, eu nunca deixei de amá-lo como pai, sabe? Eu nunca deixei de ver o sofrimento dele. Eu sempre ficava me colocando no lugar dele. Você quer ver você nunca ter raiva de ninguém, por mais que faça o mal a você, se coloque sempre no lugar dele. E o que eu via era meu pai sempre triste, trabalhando e sem comer. Até hoje, se você me perguntar, o que mais dói em mim é ver alguém com fome sem ter o que comer. Porque eu presenciei muito isso quando criança. Presenciei minha mãe, presenciei meus irmãos e principalmente o meu pai, que eu sempre estava mais ele trabalhando pequenininha e vendo ele trabalhando e eu observava cada movimento, sabe? E apesar dele ser tão bruto, me doía ver ele com fome e não ter o que comer. E o que eu admirava era que ele não reclamava, sabe? Eu nunca ouvi meu pai reclamar de nada. Aí eu ficava observando meu pai, magrinho, com aquela barriga tão seca, só aquelas dobrinhas de couro, sabe? Nossa Senhora, eu não falava nada, mas eu olhava para meu pai, baixava a cabeça e começava a chorar, sendo que eu também estava com fome. Mas eu não me preocupava comigo, eu sempre me preocupava com ele. Mesmo criança, eu sempre me preocupava mais com o próximo, que no caso era meu pai, era minha mãe, eram meus irmãos. Eu nunca me preocupava comigo, eu sempre pensava que eu sempre era mais forte, sabe? Mas deixa que é sempre o meu coração que não consegue guardar nada ruim, sabe? Só querer o bem para as pessoas. Então, hoje em dia, a gente vivemos uma vida melhor. E muitas vezes eu me pego chorando, lembrando do meu pai, lembrando daquela vida que a gente vivia. E eu penso, como eu queria que meu pai estivesse aqui hoje. Talvez seria tudo mais diferente, talvez meu pai fosse um homem mais feliz, conheceria meus filhos, que são maravilhosos. Ele ama meus filhos. E hoje eu poderia ver o meu pai se alimentando melhor, trabalhando menos do que ele trabalhava, se acabando no sol de roça, sabe? E o que eu fazia, né, gente? Eu via meu pai com fome, ele ia deitar no pingo da meia-dia e muitas vezes não tinha o que a gente almoçar na roça. Então, enquanto ele dormia, eu saía dentro do mato, gente. Não sei se vocês conhecem croatá, umas bananinhas que muita gente conhece como banana de raposa. Eu ia mais a minha irmã ficar com a mão cheia de pelo, que ela tem uns pelos que coça bastante. Eu catava um bocado, limpava, e quando meu pai acordava, dizia: ó pai, que eu trouxe para o senhor comer, e comíamos junto, eu, ele e a minha irmã, essas bananinhas bem azedinhas, mas era com isso que muitas vezes matava a fome. E quando a gente às vezes vinha para a roça, passávamos em uma chácara que tinha um pé de manga, que o dono era bem legal com a gente. Ele gostava muito de brincar comigo e a minha irmã. E ele dizia: quando tiver manga, pode pegar. Então muitas vezes eu passava mais minha irmã por dentro, aí pegava as manguinhas, botava na sacola e levava para meu pai e para a gente almoçar essas mangas. Quando era na meio-dia, a gente almoçava e ainda guardava uma para levar para minha mãe. Então era isso, gente. Eu queria muito que meu pai conhecesse os meus filhos, vivesse uma vida melhor, como eu acho que vivemos hoje. Acho não, eu tenho certeza. Mas é assim mesmo, ele deve estar em um bom lugar, que Jesus cuide do meu pai, bote ele em um bom lugar. Gente, e você? O que você pediria do passado para tornar-se agora?